Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos e irmãs, irmãos que nos acompanham no nosso canal do YouTube, nossos irmãos que estão aqui participando da missa de Natal presencialmente, é uma alegria podermos estar aqui reunidos para celebrar o Natal do Senhor, principalmente nesse ano que nós tivemos tantas escuridões, escuridão do Covid, a escuridão do desemprego, a escuridão da falta de fé, a escuridão da falta de esperança, a escuridão de tantas pessoas mortas, a escuridão de tantas pessoas infectadas por esse vírus e a escuridão de tanta maldade no coração humano. Jesus vem para tirar a escuridão. Como vimos na primeira leitura, a cidade lá vivia numa grande escuridão. E nasce um menino para trazer esperança. Nasce um menino para trazer a paz que vem de Deus. Será que nós acreditamos na profecia? Estamos celebrando hoje o Natal do Senhor. Quando nós celebramos o Natal, não é um faz de conta. Acontece novamente de Jesus nascer de novo na gruta de Belém. Não mais lá em Belém, na gruta. Belém agora é o teu coração. Belém agora é a tua casa. Belém agora é a tua vida. E nós trazemos para você hoje, nesta noite, uma grande alegria. Vocês viram quando nasceu o filho do príncipe Williams, o filho do príncipe Harry, lá da Inglaterra? Vocês viram quando nasceram os filhos? Lembram quando nasceram os filhos da realeza? Coloca uma placa lá na porta do hospital, nasceu o filho de fulano de tal, que é rei da Inglaterra. No tempo de Jesus era a mesma coisa. Jesus, descendente de Davi, nasce em Belém, cidade de Davi. E quem é que anuncia? Eis que eu trago uma grande alegria. Nasceu para vocês hoje o Salvador. Nasceu para vocês hoje o Messias. Nós ouvimos na primeira leitura quantos nomes que ele vai ter, né? Príncipe da Paz, que mais que nós ouvimos aí? Salvador, né? Ele é tudo isso. Ele é o Filho de Deus que traz a salvação para nós. Que salvação! Nasceu lá há 2020 anos atrás. Que salvação o nascimento de Jesus trouxe para nós. O que modificou a nossa vida? Olhe para o presépio, né? Olhemos para o presépio. Nos perguntemos, qual é a catequese que o presépio de Jesus traz para nós? Onde buscavam o nascimento do rei? No palácio. Onde era o palácio? Tem o Palácio da Alvorada, tem o Palácio de Herodes. Procuravam o rei nascido daquele palácio. Deus usa de uma maneira e desconcerta todos os status humanos. Ele nasce de uma virgem, ele nasce numa gruta em Belém. Porque Deus fala para a humanidade: eu faço opção pelo pobre, eu faço opção pelo sofredor, eu faço opção pelo miserável, eu faço opção pela humanidade podre e pecadora. Ali em Belém, Maria envolve Jesus em faixas. Quando nasceu João Batista, ele nasceu na casa, os parentes foram visitar, levaram presente. Jesus nasce numa gruta e é envolto em faixas. Maria o envolve em faixas.
Depois, quando Jesus morre na cruz, ele também é envolto em faixas para ser colocado no túmulo. São paralelos que o Evangelho vai trazendo para nós. Depois ele é colocado também em faixas sobre a espécie do pão e do vinho para continuar a caminhada conosco. Deus está conosco. Emanuel, quer dizer Deus, o Verbo, a palavra de Deus, se torna homem, assume a nossa pobreza, assume a nossa miséria, se faz um de nós, para que nós não sejamos mais escravos, para que nós sejamos filhos, para que ninguém mais nos escravize. Por isso que Jesus vem ao mundo, e desde o nascimento dele, começa a se concretizar o plano de salvação. Então, o nascimento, podemos dizer que também está ligado já com a morte e ressurreição, que é a nossa salvação. Então, perguntemo-nos, o que isso tem a ver com a nossa vida? Qual é a mensagem, qual é a catequese que toda essa história que nós celebramos hoje traz para nós? Como é que nós vamos viver isso dentro de casa? Como é que nós vamos viver isso na nossa vida pessoal, na nossa vida de comunidade? Veja as famílias. Comunidade, primeira família, primeira igreja doméstica. Quantos casais se separaram nessa pandemia por não se suportar viver um ao lado do outro? Quantas pessoas dizem para nós, não aguento mais ficar trancado com a minha família? Quantas pessoas desesperadas com medo da morte, com medo de pegar a Covid? E Deus nasce para nós. Nós somos os pobres, nós somos os miseráveis. Ele nasce no meio da pandemia. Jesus nasce esse ano no meio da pandemia. E nós temos que ter misericórdia pelos nossos irmãos que morreram. Nós temos que ter misericórdia pelos nossos irmãos que vivem o luto. Nós temos que ter misericórdia pelos nossos irmãos que sofrem com a depressão por causa da Covid. E tantas outras situações que nós vivemos no ano de 2020. Resta para nós agora a esperança, né? Qual é a esperança? Nasce um menino pobre, nasce um menino frágil, que vem trazer para os homens de boa vontade a paz. Mas na segunda leitura, a Tito, fala para nós que nós devemos viver uma vida de justiça diante de Deus, de misericórdia, de justiça e de caridade. Então, se Deus chegar hoje e nós estivermos vivendo uma vida de justiça, uma vida de amor, uma vida de caridade e fazendo o bem, nós devemos fazer o bem. Não só o bem no final do ano, né? No final do ano nós damos uma cesta de Natal para uma família. No final do ano nós ajudamos crianças em orfanatos, crianças de rua, damos comida. Tudo isso é fazer o bem. Mas o bem não é só numa época do ano. O bem deve perpetuar-se na nossa vida durante todo o ano. Durante toda a nossa vida, nós temos que abandonar o mal e fazer o bem. E aí nós podemos dizer, todo dia é Natal, todo dia Deus nasce no nosso coração, trazendo a esperança. Então, terminando minha reflexão, quero desejar a vocês de casa, a vocês que estão aqui na missa presencial,
um santo e feliz Natal e se pergunte na noite de hoje, o que o nascimento de Jesus traz para a minha vida? Uma vida nova, uma sociedade nova, um novo modelo de olhar para o mundo. Nós devemos olhar para o sofrimento, nós devemos olhar para as alegrias e ter a certeza que Deus nasce para restaurar um mundo novo e trazer a salvação para aqueles que Ele ama. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Nós somos os homens e as mulheres por Ele amado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.